No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o Cydic, um dos aplicativos de GPS mais baixados do mundo e que está disponível aqui no Brasil. Oi galera, eu sou o Matheus e bem-vindos a mais um vídeo sobre aplicativos de GPS. Cydic, você já ouviu falar desse app de GPS? Pois é, ele é um dos mais baixados no mundo todo e tem muitos recursos interessantes e exclusivos. E claro, nesse vídeo eu vou te mostrar uma análise completa dele, com todos os recursos e funções, e também um teste real na estrada, navegando através desse GPS. O Cydic, só para a gente contar brevemente, é um aplicativo de navegação eslovaco, e é assim mesmo que se pronuncia, viu? Cydic, nada de Sidic ou algo do outro tipo, beleza? Antes que você venha aqui nos comentários e pegue no meu pé. Ele é um dos aplicativos dentro do mundo todo, de maneira global, mais baixados e um dos pioneiros quando o assunto é navegação. Essa empresa eslovaca, a Cydic, que dá o nome ao próprio aplicativo, já opera nesse mercado há muitos anos. Aqui no Brasil ele está disponível, claro que com versões pagas, mas ele tem muitos recursos interessantes e talvez valha a pena para você. Agora você está vendo a tela do meu smartphone já com o aplicativo aberto. A gente está na tela inicial. Eu já configurei o app de navegação de acordo com as minhas preferências. Quando você instala pela primeira vez o Cydic, vai pedir para que você baixe o mapa aí da sua região, no caso do Brasil, então ele já vai estar com esse mapa disponível offline. E aí vai o primeiro ponto, ele funciona de maneira 100% offline com o último mapa baixado. E ele tem atualizações mensais dos mapas, incluindo aqui o Brasil, beleza? Então é importante a gente trazer esse ponto. Vai aparecer algumas propagandas para que você assine a versão paga e ele vai te dar um trial de 7 dias, como você está vendo aqui no detalhe, que é o Premium Plus, que é o plano mais caro, digamos assim, do Cydic, que daqui a pouquinho eu mostro nesse vídeo todos os pacotes e preços. Obviamente, ele tem uma versão que é 100% gratuita. Depois que você aceita os termos e contratos de licença e também permite algumas sobreposições do aplicativo dentro do sistema, a gente chega aqui na tela inicial. Antes também você vai colocar as informações do seu veículo que você pode editar depois. Na tela inicial do aplicativo, ele já te mostra aqui toda a parte de mapa, como você está vendo. A primeira coisa que já me chamou a atenção é a disposição do mapa e também o layout junto com o design. É um design clean, principal com as informações aqui, como você está vendo, de estabelecimentos comerciais, as ruas bem definidas aqui em contraste, o que eu gosto muito, e também a parte de navegação aqui com o nosso veículo. Depois, quando eu mostrar, você vai ver que também é bem interessante. É uma visualização bem clara e também, eu vou te mostrar depois dentro aqui da navegação pelo celular, você tem aqui a taxa de atualização do aplicativo em como ele roda a 60 frames por segundo, o que é muito interessante para esse tipo de navegação, porque fica muito fluido, a gente te mostra em detalhes na sequência. Logo aqui embaixo você tem a informação da rua na qual você está, a cidade e a elevação do local onde você está nesse momento, no meu caso, 9 metros. Então, todas as informações gerais, como a gente já está acostumado. Logo aqui embaixo, a gente vai ter como colocar em endereço favorito a nossa casa, o nosso trabalho e um pouquinho aqui para o lado, a gente tem como favoritar outros endereços ou locais. Temos a lupa de pesquisa aqui para navegação, para a gente escolher o local. E temos também aqui no canto esquerdo como modificar as camadas e também como a gente recentralizar aonde estamos em relação à nossa localização. Vamos começar te mostrando primeiramente a parte de camadas. Aqui a gente consegue escolher em opções do mapa a versão clássica, que é a qual eu estou navegando nesse momento, a versão moderna, que fica mais clean ainda e talvez é uma das minhas preferidas, o contraste permanece e ele tira algumas informações que não são necessárias, e temos a visão de satélite por aqui, que também é bem legal e algumas pessoas gostam de navegar nesse tipo de personalização de mapa. Depois, ainda dentro de camadas, temos como customizar o tema do aplicativo, então nós temos como escolher aqui entre o clássico e o moderno. A gente pode voltar aqui para o clássico ou clicar no moderno, e temos também como mudar a cor da nossa navegação. Temos como colocar em azul, em verde, em roxo e outras cores
pré-definidas. E dentro do veículo também temos como mudar. Temos como deixar aqui essa seta padrão que você estava vendo, ou os veículos aqui que são bem interessantes. Tem até um carrinho de Fórmula 1 por aqui, eu vou escolher ele para deixar personalizado. Voltando por lá, a gente tem também como mudar a visão do mapa em relação à perspectiva. Então temos a perspectiva 2D, que é a qual nós estávamos mexendo, e a perspectiva 3D. Aí a perspectiva 3D não é tão interessante, principalmente pela região no qual eu estou. Por quê? Dependendo da região, se ela é mais movimentada ou uma região mais famosa, aí sim a gente vai ter uma visualização em 3D, principalmente dos edifícios, melhorada. Aqui nesse caso não é interessante a gente usar, por isso que eu deixo em 2D. Temos ainda como habilitar os edifícios em 3D. Aí depende também da localização, como eu expliquei anteriormente. Ótimo? Fechando por aqui, a gente já tem a tela inicial de volta. Quando eu falei aqui para a gente recentralizar dentro desse botãozinho aqui de seta, quando a gente clica, nós voltamos para onde nós estamos localizados no mapa, e agora a gente tem aqui no canto inferior direito, como a gente já falou anteriormente, a lupa de pesquisa. Dentro da lupa de pesquisa, bem simplificada. A gente vai escolher para onde a gente quer ir, temos como ir nos favoritos, aqui estacionamentos, postos de gasolina, opções de restaurantes ou comércios, e também quando a gente clica aqui no canto direito, nessa opção com os 4 pontinhos, nós temos como verificar todos os guias aqui e locais úteis, como por exemplo comércio, hotéis, atrações turísticas, aeroportos e muito mais, que são os locais próximos dentro da navegação. Aqui a gente tem como definir a localização da casa, que a gente já falou, do trabalho, e também a gente tem aqui as buscas recentes de onde a gente quer ir, o que é bem interessante. Quando a gente coloca para navegar, vou te mostrar como é interessante o aplicativo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui na minha última tentativa aqui, que era o Magazine Luiza. Magazine Luiza que fica próximo aqui da minha residência. Vou clicar em cima do Magazine Luiza, já vai aparecer a opção de obter direções, como você está vendo. Se eu expandir essa tela aqui, eu consigo ver as informações como endereço, o telefone do estabelecimento, se tiver um site, no caso de estabelecimento comercial. Posso também definir como ponto de partida e montar uma rota com mais pontos de parada. Tenho já como adicionar os favoritos por aqui, compartilhar as coordenadas de GPS, o que é bem interessante aqui em longitude e latitude, e tenho também como compartilhar dentro do What3Words, que seria um site de compartilhamento de endereços por aqui, que não é famoso no Brasil, mas há uma opção dentro aqui do Cindic. Se eu clicar aqui em obter direções, lá embaixo no botão roxo, eu vou começar a minha navegação. Olha que interessante, aqui ele vai me mostrar lá em cima a posição atual e o ponto B, que é o ponto de chegada. Poderia já adicionar outro ponto por aqui, caso eu desejasse. Já tem a opção por aqui do tipo de veículo, eu consigo colocar mais perfis de veículos, depois eu vou mostrar dentro das configurações, e tenho também como já evitar algumas situações dentro da minha rota por aqui em uma configuração rápida. O que seria esse evita? Vou clicar e vou te mostrar. Aqui eu já posso evitar autoestradas, estradas com pedágio, zonas de congestionamento de acordo com o trânsito em tempo real, evitar balsas e estradas não pavimentadas. Tudo isso é configurável por padrão, mas a gente já tem esse botão específico se você quer modificar apenas para essa viagem, o que é muito interessante. Voltando, a gente já vai ter aqui a nossa rota. Olha o carrinho aqui de Fórmula 1 que a gente selecionou. Temos também como calcular o combustível de acordo com o range do nosso veículo, ou seja, o quanto que ele consegue atingir de autonomia ou quanto eu tenho de autonomia naquele momento, o que é bem interessante para um cálculo de rota mais extremo ou com posto de gasolina mais longe. Para rotas mais longas é bem interessante essa função aqui. E logo aqui abaixo eu tenho o tempo do percurso, no meu caso 4 minutos, o horário de chegada e quantos quilômetros eu vou percorrer. E aqui ele vai me dar um aviso se eu vou ter atrasos ou percalços no trajeto, de acordo com o trânsito em tempo real. Aqui, sem atrasos no trajeto. Logo aqui embaixo, eu já tenho o botão de iniciar. Vou clicar em iniciar para te mostrar como é a navegação, ainda não no nosso teste dentro do veículo, mas quando a gente clica aqui em iniciar... À espera do sinal para iniciar navegação. Já me mostrou que eu estou à espera do sinal, já me deu um sinal sonoro e aqui eu já estou navegando, digamos assim.
É bem interessante que, como você viu logo na animação de introdução, a navegação é feita em 60 frames por segundo no smartphone, não na tela do Android Auto necessariamente. Lembrando que para funções de Android Auto, você precisa assinar o plano Premium. Depois eu vou mostrar para você os preços e pacotes. Aqui eu tenho dentro da navegação, então, para a gente te mostrar bem ligeirinho aqui no smartphone, a gente tem aqui locais que são próximos, aqui eu tenho 7 estacionamentos, mais de 50 opções de comércios e restaurantes e de outros comércios também. Posso clicar e verificar toda a lista dentro desses locais próximos. Tenho aqui a rua que eu estou no momento da navegação, a cidade que eu estou no momento, as informações aqui em tempo real do trajeto. Tenho aqui o limite de velocidade e quanto eu estou nesse momento andando em relação à velocidade do meu veículo, no caso 0 km por hora porque eu estou parado, e um botão de reporte. Esse botão de reporte aqui é onde eu consigo colocar informações importantes para outros usuários da comunidade, como por exemplo, obras na pista, polícia, radar e muitas outras informações. É bem interessante. Se eu clico aqui nesses 4 pontinhos, eu vou expandir esse bloco aqui. Quando eu expando esse bloco, eu tenho aqui as ações rápidas. O destino para onde eu vou ir, bem explícito, com as informações de chegada. Aqui eu tenho opções da rota, onde eu já consigo fazer algumas modificações, consigo colocar aqui dentro de uma linha do tempo, câmeras de segurança, alternar para modo pedestre, consigo já vir aqui e evitar também algumas situações, como eu mostrei anteriormente, informações da rota, salvar ela, tudo em ações bem rápidas, o que é bem interessante aqui dentro do aplicativo. Tem a opção de recursos extras que a gente já vai mostrar, o compartilhamento, configurações rápidas, onde eu consigo acessar algumas configurações que são importantes para aquele determinado tipo de rota, para que eu não tenha aqui dentro das configurações avançadas e gerais, e também eu tenho aqui como desligar ou ligar o som e ainda adicionar os pontos de parada. Se eu quiser, por exemplo, durante o meu percurso, adicionar um ponto C, um ponto D, um ponto E. E aqui, obviamente, eu tenho o botão vermelho para que eu cancele e pare a rota, como você viu nesse momento. Logo, logo a gente vai testar nesse vídeo o aplicativo do GPS funcionando dentro de um trecho real aqui na minha cidade. Por isso que eu dividi esse vídeo em capítulos. É bem interessante se você quiser ir para frente ou voltar em alguma parte que mais te interessa, tá dividido por capítulos para facilitar o seu trabalho. A gente já mostrou um pouquinho sobre a navegação e agora vamos te mostrar todos os recursos e configurações do CIDIC que eu achei bem interessante. Lá no canto superior direito, dentro dos 3 tracinhos, a gente vai abrir a guia aqui de configurações e recursos. Eu tenho o meu perfil logado com a minha conta do Google, tenho aqui que eu sou Premium Plus e esse plano vai expirar em 7 dias. Já tenho aqui a opção dos mapas offline. Quando eu clico em mapas offline, eu já baixei aqui o mapa do Brasil. Eu posso adicionar outros mapas offline. Clicando por aqui no botão, eu consigo ver todos os mapas ou dividido por regiões e continentes, como Europa, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e por aí vai. Você consegue baixar os mapas do mundo todo, sem precisar pensar no mapa, sem precisar colocar uma localização específica, que ele vai te dar um mapa do país ou da região, nesse caso, se você quiser baixar toda ela. Eu acho bem interessante isso e é um recurso muito importante, principalmente para quem usa GPS em vários locais do mundo, principalmente para quem gosta de viajar. Voltando, eu tenho as informações de perfil do veículo. Aqui, um pouquinho de erro no app, que é uma pedra no sapato. Às vezes ele não traduz determinados tipos de informações nas configurações e nos recursos. Por exemplo, ele não diz aqui perfil do veículo, ele diz Vehicle Profile. Então é algo que, infelizmente, o aplicativo não está tão otimizado assim em relação à tradução para o nosso idioma, mas nada que vá atrapalhar você no dia a dia. Então aqui em perfil do veículo eu consigo adicionar um novo veículo, e aqui eu consigo adicionar vários, para se eu tiver mais de um carro ou mais de um perfil de usuário, eu consigo modificar os meus veículos a cada viagem. E aqui quando a gente clica em editar o nosso perfil do veículo no lapisinho, a gente consegue mudar o nome, o tipo de combustível, a autonomia máxima do nosso veículo. Aqui a gente tem uma configuração de emissão de gases poluentes, aqui é só no caso de Europa, ano de produção do nosso veículo e também a velocidade máxima que a gente consegue andar, além de deletar o perfil do nosso veículo. Nesse caso esse eu não consigo deletar, porque é apenas um perfil que eu tenho, então eu não tenho como deixar sem nenhum perfil
pré-definido. São informações bem importantes que a gente consegue colocar. Agora, dentro de configurações, é onde a gente tem muitas opções bacanas e o CIDIC se destaca em relação a outros aplicativos tradicionais, como o Google Maps e o Waze. Se liga só, aqui dentro de configurações, a gente consegue vir em planejamento de rota e navegação e de maneira bem simplificada. Conseguimos mudar o cálculo de rota para utilizar a rota mais rápida, mais curta, ou a rota mais econômica. Temos aqui as partes do evita, que a gente já tinha falado, no caso, para evitar autoestradas, estradas com pedágio, balsas e por aí vai. Temos também aqui uma informação em inglês que significa para a gente chegar sempre no lado certo da rua. Aqui é algo bem interessante para veículos que são pesados e muito largos, como caminhões ou veículos de entrega. Para evitar manobras desnecessárias, você consegue botar essa opção, marcando ela aqui, para que sempre o aplicativo te mande pelo lado certo da rua. Mesmo que você tenha que fazer uma volta maior, você não vai ter que manobrar e às vezes ficar preso em vias que são muito estreitas. Temos como mudar o modo de direção, dar o zoom automático de acordo com a velocidade atual para que o aplicativo fique mais dinâmico. Temos como habilitar ou desabilitar os botões de zoom, de mais ou menos. Temos como habilitar ou desabilitar as rotas alternativas em tempo real, de acordo com o fluxo de trânsito. Temos como habilitar ou desabilitar os locais no trajeto, que é o que eu mostrei, supermercados, restaurantes ou hotéis. Temos uma informação, um recurso muito importante, que é o assistente de pista. Ele vai mostrar em qual linha da pista, se a gente está numa pista de 3 vias, por exemplo, em qual linha eu tenho que andar especificamente para a próxima manobra, para evitar, por exemplo, uma intersecção que é mais complicada, ou quando a gente vai fazer um retorno e tem que estar exatamente naquele tipo de pista, na 1, na 2, na 3 ou na 4, por exemplo. Esse recurso é bem interessante aqui dentro do CIDIC. Temos também aqui como mudar o fundo da nossa placa, aqui não é uma informação muito interessante. Temos como habilitar a vista de junção, isso aqui é uma visão em tela cheia e uma representação que fica em 3D, que ela é mais realista para quando você vai fazer, por exemplo, um cruzamento em uma rodovia. Então o aplicativo ele vai simular uma visão em tela cheia, em 3D, para que você possa fazer essa manobra, esse trajeto de maneira mais simplificada e sem erros. O que às vezes em alguns mapas, como o Waze ou Maps, acabam nos confundindo, principalmente em retornos e em cruzamentos, o que é bem confuso. Temos como mostrar ou não mostrar a rua atual, que fica lá na tela inicial, a elevação, a velocidade atual, a bússola, e temos também algo bem interessante que outros aplicativos também proporcionam, que é a navegação Picture in Picture, ou seja, vai ficar em uma pequena janela enquanto eu consigo mexer em outras informações do meu smartphone. E também temos como habilitar as saídas em rodovia sem destino definido. Então a gente tem como colocar o modo de condução livre. Vai aparecer o GPS com as informações de trânsito em tempo real, mas eu não estou navegando. Eu sei o caminho que eu preciso ir. Eu não quero uma navegação, mas eu quero ver, por exemplo, se tem uma obra na pista, se o trânsito está muito intenso, eu consigo ligar essa opção de saídas. Lembrando que a tradução às vezes é literal em alguns casos, por isso que ficam alguns nomes estranhos. Voltando, a gente terminou a parte de configurações, temos a parte de notificações, onde a gente consegue ligar ou desligar, por exemplo, aqui, avisos de radares, câmeras de segurança, tráfego, curvas que são apertadas, passagem de nível, olha só que legal. Se a gente tem aqui travessias de trem, por exemplo, na nossa frente, a gente tem como colocar alertas de pista de resgate, para confirmar ou não confirmar incidentes na pista. São informações bem importantes que elevam o senso de comunidade desse aplicativo aqui, que é muito utilizado na Europa. Voltando, a gente tem também aqui como mudar as opções de unidades dentro de quilômetros ou milhas, ou outras informações que são interessantes. Agora eu quero chamar a atenção para as funcionalidades em relação a recursos que esse aplicativo tem. Essa daqui, para mim, é a principal, o Smart Scan. Você consegue transformar o seu celular em uma câmera veicular. Isso mesmo, quando você clica aqui em Smart Scan, você consegue ligar uma dashcam, que seria uma câmera de bordo no seu veículo. Você consegue, por exemplo, enquanto estiver navegando e o telefone em um suporte, fazer com que ele grave a viagem. E olha só que interessante, você consegue ainda ter reconhecimento de sinais de trânsito, um início automático quando você estiver pilotando e interromper automático quando a rota parar, a qualidade do vídeo, porque ele vai ficar salvo na sua galeria, quantos minutos você quer que salve e olha só, salvar automaticamente em caso de acidente.
Se o aplicativo verificar, de acordo com o GPS, uma freada brusca ou uma força G excessiva, você consegue, através dessa opção aqui, fazer com que o aplicativo grave automaticamente. Isso te salva em acidentes, por exemplo, além de poder gravar o som. É algo muito interessante que a maioria dos aplicativos de GPS não tem. O Waze Maps não tem essa função aqui. Então imagina que você colocou o seu smartphone aí numa ventosa no vidro do seu carro, está verificando ali as funções de GPS, de navegação, e está podendo gravar o seu trajeto se acontecer algum incidente. É muito interessante isso. Temos também as funcionalidades de tráfego em tempo real, a gente consegue ativar ou desativar e receber essas notificações. Temos também a função de cockpit, onde a gente consegue minimizar para barra de tarefas e não mostrar em tela cheia. Temos também a opção de câmeras de segurança, se vamos ser notificados ou não. Câmeras de segurança aqui são radares de velocidade, o aplicativo chama de câmeras de segurança. Alerta de contramão não está disponível, infelizmente, no nosso país. Se o motorista vier contramão contra você, o aplicativo te alertaria em vários países. Também o painel de favoritos e aqui em outras configurações como backup, armazenamento e também o provedor de GPS. Lembrando que o CIDIC usa o TomTom como provedor de GPS padrão. Agora, algo bem interessante que eu quero te mostrar, voltando por aqui, é que logo abaixo aqui das configurações, a gente tem aqui a parte de novidades, que nós vamos receber alertas e comunicados de novidades, um FAQ, a CIDIC Store para você comprar os planos, e aqui embaixo, olha só que interessante que eu quero te mostrar. Você já consegue adicionar por aqui e habilitar o início da Smart Scan. Olha que bacana. Smart Scan, eu já consigo iniciar a navegação por aqui. Eu estou com a câmera, obviamente, aqui no meu estúdio, aqui é a minha iluminação, mas eu já consigo por aqui iniciar. Além de ter aquelas configurações, eu consigo iniciar e modificar as outras configurações gerais da Smart Scan, da Dashcam, por aqui. Então, a gente já tem esse atalho para poder fazer isso dentro do nosso aplicativo, o que é muito interessante. Além disso, a gente tem outros atalhos como o livro de viagem, a própria habilitação do Android Auto, o registro de combustível e os custos da sua viagem, o que é bem importante, viagens que são pré-programadas, head-up display, você consegue colocar o seu smartphone lá no seu painel e projetar ele no vidro do seu carro, caso você deseje. Temos aqui as informações de cockpit, que também é bem interessante. A gente tem aqui dados bem interessantes, como altitude, inclinação e também a força G dentro do nosso veículo em relação aos comandos que estão dentro do celular, que é bem interessante, eu acho algo muito útil. Temos também como mudar para o modo EV dentro do perfil do nosso veículo e também aqui navegar para fotografia seria ver a parte de gravação dos vídeos da Smart Scan. Então a gente tem muitas opções e recursos muito interessantes que são muito válidos para uma navegação diferenciada. Mas será que vale a pena utilizar ele como navegador comum, como navegador padrão, substituindo Maps, Waze, Here We Go ou outros aplicativos? Eu vou te mostrar agora em detalhes uma viagem em tempo real de poucos metros até a Magazine Luiza para que você tenha noção de como o app funciona. Já estamos aqui no veículo com o Android Auto e o aplicativo espelhado. Aqui é a tela inicial do app dentro do Android Auto. A gente já tem o bloco aqui de navegação com os recentes favoritos e pontos de interesse. Lá no canto superior direito a lupa de pesquisa, seguida do botão de configurações, onde a gente consegue ter alguns modos aqui bem interessantes dentro do próprio Android Auto, como o modo de direção, já mudando para 3D, 2D ou 2D com o norte para cima. Também a gente tem como modificar o side menu, que seria mostrando ele de acordo com o motorista ou não mostrando. Temos também aqui outras configurações como notificações, o provedor de localização do GPS e também fazer o reporte de algum botão que não está funcionando. São configurações parecidas com as do smartphone. Agora a gente vai colocar a navegação aqui para te mostrar. Vou colocar aqui em recentes, vou colocar um local aqui que é o Marina Park, já tenho as informações, e vou clicar em obter direções. Ele vai calcular a rota e eu já vou poder clicar no botão de iniciar lá no canto superior direito. Tem um controle de localização e de zoom aqui no canto inferior direito. Vamos colocar em iniciar. Avance em direção a norte. Já me deu aqui o reporte de voz, tenho aqui a próxima manobra, tenho o tempo do trajeto e a quilometragem e aqui o meu carrinho de Fórmula 1.
seguido da velocidade da via e da minha velocidade em quilômetros por hora. Vou iniciar o trajeto, então, é um trajeto bem curto, a gente consegue mostrar para você de maneira bem simples e rápida. E imediatamente vire à esquerda. Esse é o reporte de voz, ele deu um vire à esquerda e um imediatamente à esquerda, para a gente permanecer do lado esquerdo da pista. Isso é bem interessante porque ajuda em outras manobras que são importantes em cruzamentos, por exemplo, ou em vias que são mais intensas em relação ao tráfego. Aqui a gente já tem uma navegação bem parecida com outros aplicativos. Então, é uma navegação simples, bem fluida, o aplicativo não trava no Android Auto. A gente testou recentemente o Here We Go e ele acabou tendo uma navegação um pouquinho mais complicada em relação à resolução dentro aqui do nosso trajeto e também a ficar um pouquinho travando e desempenhando de maneira mais lenta. E aqui com o GPS do CIDIC a gente não tem esse problema. Ele está mostrando aqui, como você está vendo, a rua e a elevação, além da localização da cidade, e lá no bloco da esquerda que a gente já mostrou, a próxima manobra. Eu vou pausar o vídeo agora e quando a gente estiver chegando próximo ao local ou quando a gente tiver algum outro item a ser mostrado, eu volto com o vídeo. Algo que é bem interessante de mostrar aqui é a velocidade, então é 30 dessa via. Eu vou passar de 30 para mostrar para você que ele me dá um alerta. Então, quando eu passei de 10 km acima da velocidade, ele me deu um alerta sonoro. Talvez você não tenha escutado muito bem por causa do microfone de lapela, mas passando de 10 km acima da velocidade da via em questão, ele vai me dar um pequeno alerta. Ele não pisca na tela, ele só mantém essa informação aqui, ó. No meu caso, eu estou agora a 20 km por hora, 19, e ele me dá lá em cima a velocidade da via. Logo acima aqui ele vai me dar também uma placa de senha aqui. Acabou errando, talvez a leitura aqui dessa região não seja a mais correta. Outra coisa que muitas pessoas perguntam é para caminhoneiros ou para quem tem veículos altos, aqui no caso apenas caminhão. Eu estou passando aqui por um pontilhão, um viaduto que é de 3,5 metros. Ele não me mostra nenhuma informação referente a isso dentro da navegação, o que é ruim, porque a maioria dos GPS não tem essa funcionalidade e muitos caminhoneiros acabam reclamando. Eu já estou aqui próximo do meu destino e olha só que bacana, eu conseguiria reportar aqui, por exemplo, também algum problema na via, como obras, o encerramento da via numa rua sem saída ou um acidente, o que é bem interessante. Aqui ele já está me mostrando para eu seguir a rota, então eu já vou virar aqui logo à direita, ele não me mostra placas de pare como o Here We Go, e eu já estou chegando no destino por aqui. Outra coisa é que ele não mostrou o destino como o destino final, porque é um parque aquático, então eu teria que entrar dentro do parque para ele terminar toda a parte aqui de navegação, o que não aconteceu. Quando a gente testou o Here We Go por aqui, ele me mostrou o ponto de parada como a frente do parque aquático. Aqui nesse caso não, mas é só um detalhe referente a uma localização, a um local que a gente já testou anteriormente. Um aplicativo muito simples, gostei de navegar com ele, obviamente a gente deveria fazer um percurso mais longo, mas aqui ele se saiu muito bem dentro da cidade. Eu não passei por nenhum empecilho, por exemplo, como obras ou alguma via que estava bloqueada ou um fluxo de trânsito mais intenso, então ele não me reportou. Lembrando que todas essas ocasiões são reportadas pela comunidade, então quanto mais pessoas utilizarem o aplicativo, mais dinâmico ele vai ficar em relação a essas informações. E aí, o que você achou do CIDIC? Seria uma boa alternativa a GPS tradicionais como o Google Maps e o Waze? Lembrando que o CIDIC tem versões pagas, que você está vendo na tela nesse momento, que trata-se do Premium Plus, é o nome do plano aqui do CIDIC. A gente tem duas opções, uma custando €17,99, que é essa que você está vendo aqui no detalhe em azul, por 12 meses, o que dá €1,50 por mês. E a gente tem a opção de R$18,99 por 6 meses. Obviamente, a mais vantajosa é essa primeira opção de R$17,99. Quando você assina o plano Premium Plus, você tem acesso ao tráfego em tempo real, aos limites de velocidade, há dentro do aplicativo as speed cameras, ou seja, os radares, a função de Android Auto, a assistência de faixa e de pista,
a atualizações mensais do aplicativo, tem direito também a outros tipos de radares, ao compartilhamento de rotas, tem direito também ao cálculo de autonomia, incidentes, o diário de viagem, estacionamento e também uma experiência sem anúncios. Obviamente, são muitos os recursos que estão presentes também na versão gratuita. E essa versão que você viu no vídeo é uma versão trial, ou seja, uma versão de testes que você ganha por 7 dias com todos os benefícios e todos os recursos. Mas, obviamente, a versão totalmente gratuita também vai te oferecer uma navegação bem agradável. Mas, logicamente, cabe a você decidir se vale ou não a pena testar o app. E se valer a pena para você, deixa aqui nos comentários. Se você não conhecia também, é legal você deixar a sua experiência e dizer se vai ou não testar o app. E se gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!